Velho, em 2014, perdão. Eu tive um contato de uma colega que trabalhava no Diário Catarinense. Eu estava recém-formado, já tinha uns 2 anos, solteiro. E recebi a possibilidade de ir para lá, para ser repórter lá, de geral. Bah. E eu tinha muita vontade, eu tinha um pé no jornalismo de geral, assim, né? Gostava dessa coisa. Tenho Sim. tatuado aqui, tênis sujo, histórias limpas, tá ligado? E tal. Bah. E aí, brother, deu um erro lá interno que eu não ia conseguir essa transferência, assim, sabe? E aí acabou que eu me desliguei da RBS e eu tô descendo, assim, a 0 Hora no 4º andar. Aí no terceiro é onde são as rádios hoje, né? Antigamente era o Diário Gaúcho e a Gaúcha. Uhum. E no 2º andar é a área comercial, mais projetos e tal. E aí eu tô saindo ali meio cabisbaixo e tinha uma amigona minha que trabalhava na parte de encartes lá. E ela me olhou assim e disse, pô, Rodrigo, o que aconteceu e tal? Eu digo, tô saindo aí e tal, acabei de assinar ali demissão, não sei o quê. Ela, puxa vida e tal. E aí eu perguntei, o que é isso na tua mão? Ela assim, é os encartes que eu faço aqui, o pessoal, eu contrato jornalistas e eles fazem pra mim e a gente encarta em 0 Hora. Daí era tipo aquele caderno da festa do chopp, caderno da festa da pizza, caderno da Feira Nacional do Varejo. Uhum. Aí eu, quanto é que tu paga isso? Aí, cara, ela me falou o número assim, eu me apavorei na hora, porque era 4, 5 vezes que eu ganhava, né? Nossa. Aí eu disse, mas e assim, ó, se eu disser que eu abro uma empresa pra produzir isso pra ti, tu vem comigo? Ela, não, eu preciso, eu tô sempre precisando e tal. Cara, sem mentira nenhuma. Eu saí dali, aí eu liguei pro pai, eu disse assim, meu, conhece algum contador? Ah, tem aqui o fulano. Aí me passou o contato, cara. Eu digo, meu, preciso abrir uma empresa assim, assim, assim. Só não abre ainda que eu vou pegar um sócio. Aí eu subi lá no 4º andar de novo, cheguei num colegão meu, o Renan Sampaio, Uhum. que era meu colega de faculdade, meu amigo desde o primeiro dia de faculdade, assim. Ah, Bah. E aí eu disse, ô Renan, pede demissão aí, meu. Aí ele, que, meu, tá louco? Não sei o que pedir demissão, velho. Bah, o Renan era fudido na lança, assim, na parte de desenhar as páginas, o layout, assim, na 0 Hora e tal. Ele era foda mesmo, assim. Te pede demissão, meu. Vamos ganhar mais dinheiro aqui, não vamos continuar aqui dentro. Aí eu contei pra ele, eu digo, meu, vamos montar uma editora, nós vamos prestar serviço pros caras. Aí fiz o lance lá, montamos a editora, o Renan pediu a demissão, começamos produzindo um monte de conteúdo, começamos a ganhar uns pilinha legal. Aí nós fazíamos umas coisas disruptivas, assim. Quando ninguém falava em home office, a gente já tinha. bah. Daí eu aluguei um apartamento em Porto Alegre. As reuniões da editora era ali, a gente começou a contratar uns freela, os colegas nossos de faculdade, pra nós ficar tomando trago de tarde depois de fazer as pautas. Bah. Aí, tipo, reunião de pauta, a gente pegava o T7, ficava andando por Porto Alegre, olhando a cidade, tal, pá, essa pauta, isso daí, pá. Era assim, cara. Era assim, sabe? Tipo, tô falando 2014, brother. Qual o nome da empresa? Era WC Editora. WC. Não me pergunta por que esse nome. Se o Renan estiver vendo agora, ele deve saber por quê, mas tinha algum sentido. Assim. Existe ainda não? Não. Não, já. O Renan hoje segue trabalhando num ramo parecido, mas mais atuado com marketing. Mas eu me desconecto dela quando surge a possibilidade de... Eu não vou... Como é que eu posso te falar assim, ó? Quando eu tenho a editora, eu recebi um convite da editora do Kazuca, na época, para fechar o Kazuca. O Kazuca ia ser descontinuado em 2015. E aí, no final de 2014, essa editora me convidou. Olha só, a gente vai ter umas últimas edições e tal. A gente não tá escancarando, mas eu quero que tu saiba que é para o encerramento das atividades e tal. Eu não tenho mais braço, porque eu tô indo para uma outra área. Eu digo, não, tem interesse, eu preciso fechar minha editora. Não preciso. Daí eu fiquei grande na parada, porque daí eu entrei com salário de editor lá e tava bem, assim. Foi a primeira vez que eu vi um dinheirinho, assim, né, chegar e tal. Mas aí, cara, como eu disse, não era o meu sonho ainda, né? E aí, em fevereiro de 2015, é quando o sonho bate na minha porta. E não foi a Atlântida. Ué? Quem que foi? A Rádio Ipanema, na época. Ipanema. Rádio Ipanema, através de um Ipanema cara... era legal também. Sim. Através de um cara chamado Tadeu Malta, que é um cara que tem uma história incrível no Rádio FM do Rio Grande do Sul, que eu conheci um ano antes, na festa de uma amiga,
E eu contei pra ele, meu sonho é trabalhar numa rádio, não sei o que. Ele, bicho, olha só, tá pra acontecer uma movimentação. Ele era um cara que, se eu não me engano, na época ele era responsável pela operação da Mix, quando a Mix tava chegando aqui. Começando. E aí ele disse assim, mas não vou me esquecer de ti e tal. E aí, cara, em fevereiro ele entrou em contato comigo. Disse, lembra aquele papo que tivemos e tal? Chegou a hora, vamos lá. Resumo da ópera. Ele me convidou para ser comunicador da rádio das 8 à meia-noite. Não precisava deixar de ter minha editora. Então, tipo, eu ia unir o útil ao agradável. Das 8 à meia-noite, na Ipanema, um programinha, tocando um rock and roll ali e tal. Eu digo, cara, que loucura, né? Só que nessa época, eu era muito ativo em rede social. Não que eu não seja hoje, mas na época, tipo assim... Hoje é fácil, cara, dizer que é ativo estando num canhão como a Atlântida, né? Mas na época, não, mano. Eu era mais um no meio da massa. Só que eu tinha muito seguidor, assim, já, sabe? Facebook? Um engajamento. Não, cara, Twitter, mano. Twitter? Twitter, velho. Eu acho que, Porto Alegre, assim, óbvio que eu não fui o primeiro, mas eu tava na primeira leva. Meu primeiro perfil lá era de 2006, se eu não tô enganado, ou 2007. Não, mentira. Tô mentindo. Foi 2008, primeiro semestre de faculdade. Eu acho que os primeiros perfis ali, o Magro Lima tá na turma dos primeiros perfis ali, era 2007, talvez. Mas enfim, nem é o caso. Nessa época o Twitter era um lugar habitável. Total. Não, era um lugar bem humorado. Bem humorado, bem humorado. Era um lugar bem humorado, cara. Tanto que eu... Aí é que tá, vocês estão entendendo que as coisas vão se encaixando. Eu começo a ser conhecido por pessoas da Atlântida por causa do meu Twitter. Pelo próprio Fetter. O Potter já era um cara que eu conhecia de corredor por causa do Kazuca, né? As funções de cobertura e tal. Nunca fui amigo dele até então. E aí é muito legal, porque me perguntam como é que era a tua relação com o Potter na época. Sabe aquele brother legal do colégio que não é teu amigo, não vai na tua casa nem nada, mas aquele cara que tu aperta, ei, como é que tu tá? Tô bem e tal. Tá, valeu, tchau. Todo mundo tem um amigo assim no colégio, sabe? Um camarada, um conhecido e tal. E ele era esse cara pra mim, assim. Aí eu recebi essa proposta da Ipanema, fui lá, fiz toda a documentação e, cara, eu voltei, morava em Canoas na época, tava meio que pisando em nuvens, né, e postei no meu Twitter, assim, perto da meia-noite era. Amanhã eu vou contar uma super novidade profissional pra vocês aqui na rede social, total. Aí, beleza, postei, fui escovar os dentes antes de dormir, peguei o celular de novo pra ver se alguém já tinha falado alguma coisa e tal. Uma mensagem. Alexandre Fetter. Aí dizia assim, desculpa a intromissão, mas tu pode me contar o que é essa novidade e tal? Aí eu, porra, né? Daí mandei, né? Digo, cara, eu tô entrando pro time da Ipanema ali, vou ter um programa das 8 à meia-noite, papapá. E aí ele me mandou, cara, numa elegância do caralho, assim, ele disse assim, que legal, fico muito feliz aí, total sucesso, beleza. Aí eu, fui dormir e disse, porra, não tinha merda nenhuma. Aí agora, tipo, eu tô contratado pela Ipanema e o Alexandre Fetter, que dispensa apresentações, me mandou uma mensagem. Que já era bombado nessa época. O Fetter é bombado há 30 e poucos anos, quase 40 de rádio, ou mais se bobear. E aí, velho, fui dormir, e aí eu acordo no outro dia pra vir pra Porto Alegre, pegar o trem e ir pra Ipanema, para ser apresentado num programa que era Lá Minuto, eu acho o nome, a partir do meio-dia. Acho que eu lembro desse programa aí. E aí, velho, eu acordo de manhã, tomei um banho, olhei uma mensagem, Luciano Potter. Não vai com eles, vem com a gente. Aí eu, do que tu tá falando? Ele, o Fetter tá maluco, velho. Tá rolando um projeto novo aí, teu nome tava na roda e, o cara quer falar contigo, posso passar teu número? Eu disse, pode, né, cara? Porra. Pode, óbvio e tal. Daí, cara, eu falei o Fetter começou a trocar ideia comigo. Ele, deixa eu te perguntar, como é que tá a situação? Tem como a gente... Eu me lembro que ele perguntou bem assim, tem como a gente reverter essa situação? Eu disse, cara, eu preciso entender o que tu tá me oferecendo, né? E aí, cara, ele começou a conversar comigo, assim, e a gente ficou durante umas 2 horas conversando. Eu praticamente todo o trajeto da minha casa e tal, contei pra ele os meus desejos, meus sonhos, assim, de vida, né? Que eu queria muito viajar o mundo, que eu queria
ter meu apartamento, ter meu carro, porque eu não tinha nada, né, brother? Eu tinha uns tênis ali, minha roupa, minha mochila, tava sonhando, como todo mundo, assim. Ganhava os pilinha lá na editora, mas não era uma vida, assim, é que eu ganhava muito perto... O que eu ganhava perto de nada é muito, Comparado, tu tá né? entendendo? Sim. Tipo Era pra assim, sobreviver, legal. era isso, velho, É. sabe? Vá, meu, tudo certo, assim, não... Mas era um caminho difícil, assim, a ser percorrido, né? E aí, velho, a gente veio conversando o tempo todo. E aí, meu, olha que loucura como é que são as esquinas da vida, assim, né? Eu desci em Porto Alegre, segui conversando com ele, e eu parei na frente do final da linha, tem as lotações ali na Borges de Medeiros, e aí ali tem a parada da lotação Menino Deus, que desembarcava lá na frente da Rádio Atlântida, e do lado, embaixo, atrás, é a Canal 10, que desembarcava na Ipanema, que era na antiga Bandeirantes, na Band. E, cara, eu literalmente fiquei parado, assim, entre as duas, né? E aí... Veio uma mensagem dele, tá, e aí, meu? Qual é que vai ser? Que pressão. Qual é que vai ser? Que pressão. Aí Caramba. eu disse, tô subindo aí. Aí, cara... Eu subi na lotação e ele, beleza, estamos te esperando aqui e tal. Aí eu subi na lotação e o pessoal que conhece um pouco assim ali no Morro Santa Teresa, onde era a Rádio Atlântida, na frente tem o SBT, né? E a lotação para tu descer na Atlântida para na frente do SBT. Eu desci da lotação e tá um cara largando a namorada dele ali. E esse cara era meio que um gerente comercial da Ipanema. E ele viu eu descendo ali. E aí o cara me buzinou. E aí eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, ó. Bah. aí eu nunca vou esquecer que ele perguntou assim, ué, o que foi, cara? E eu digo, bah, o gato subiu no telhado. E aí ele riu. E eu disse, o que foi? Eu disse, bah, meu, os caras vieram agressivos, assim, e eu vou aceitar a proposta e tal. E ele, tu já falou com o Tadeu? Eu digo, não, ainda não, vou te pedir que não fale, que eu quero falar com ele e tal. Aí o cara foi arrancar, brother. E eu lembro que ele parou assim, ele me olhou e disse assim, meu, tu tá fazendo certo. E não falou mais nada, foi embora. Entrei na Atlântida, o Fetter me recebeu, a Amanda me recebeu ali também, galera da rádio. Daí, meu, eu tinha uma bomba pra desativar, né? Que era avisar os caras lá. E, velho, por uma infelicidade e por uma inexperiência minha, por nunca ter passado, por isso que eu acho que essas são coisas que a gente não sabe conduzir até ter que passar por elas, né? Eu fui postergando aquilo ali, eu não falava pro cara. E aí chegou uma hora que ele me ligou. Porque eu não tinha ido lá no programa, né? Tá, mas daí, tipo assim, tu não tinha um primeiro dia que tu tinha que ir lá? Era esse dia. Daí tu não E eu não fui. E nem tava tinha na falado Atlântida. pra ele. Mas eu não tinha ainda, eu não sabia como dizer aquilo, né? Entendi. E aí eu disse, Tadeu, puta merda, que sacanagem, cara. Eu sei como é que tu deve estar puto, tu deve estar ressentido comigo. Um cara como tu não merece uma situação dessas, nem ninguém merece, mas, velho, eu não sabia como agir e tal ali na hora, não leva como uma cachorrada minha. Aí ele me deu uma descascada na elegância, assim, mas até falou umas coisas que eu não concordava, mas eu aceitei porque eu não fui correto com ele. Eu sei que eu não fui, sabe? Só que, meu, eu também não fui desonesto. Sim. Tá ligado? Tipo assim, tem o moral e o moral. Eu não fui imoral. Sabe? Tipo, não foi legal, velho. Óbvio, eu sei que não foi legal. Tanto que ele viu que eu tava muito chateado com a situação, que no final ele me diz assim, ó, relaxa. A gente sabe que daqui a pouco um dia a gente vai trabalhar junto. Sabe? Daí eu fiquei mais calmo, assim, mais em paz com aquilo ali. Eu nunca mais vi o Tadeu, né? O Tadeu acho que nem tá em emissora nenhuma, mas é um cara que eu tenho um profundo respeito. Mas aí vocês lembram do cara que me falou tu tá fazendo a coisa certa? Eu tô na Atlântida, 3 meses depois a Ipanema fechou. Sem nenhuma especulação do mercado nem nada. A Ipanema meu. amanheceu fechada naquele dia. cara já sabia. É o Pedro Smanioto que teve aqui, ele falou, né? Da Ipanema.
Tu não lembra? Quem falou? O Pedro? Ismael? Não, o Pedro O Espinosa, meu Deus. Nossa. Ah, eu Pedro acho, Espinosa, eu meu. acho- Ele terminou é, aqui. eu acho que ele era do time na Ah, É, o pois é, Espinosa. mano, na minha cabeça É, alguém o Pedro- tinha falado sobre é, ele. O é Pedro verdade. Espinosa. A emissora amanheceu fechada lá. E aí, óbvio, daí a notícia vazou pro mercado. E aí, velho, aí eu te pergunto assim, meu, beleza, eu não tive uma atitude assim, mas não, como eu digo, não fui maldoso, cara. Eu nunca me botei uma culpa, eu sempre dormi muito tranquilo com isso, porque assim, ó, não foi na cachorrada, sabe? Uhum. Foi tipo assim, ó, meu, tu tá no altar ali com uma baita de uma mina legal, parceirona, tudo, mas, ó, meu, daqui a pouco pintou na porta da igreja o amor da tua vida, velho. Uhum. Tá ligado? Uhum. E aí não tem explicação, cara. Tu Uhum. vai agir com o coração, cara. E eu sempre, quando eu ajo com o meu coração, meu, é foda, dá tudo certo. Uhum. E aí até hoje, cara, assim, quando eu tô viajando, assim, pelo mundo, quando eu tô, às vezes, no meu apartamento, lá abro um vinho, quando tô na minha caranga e tal... Bah, meu, eu várias vezes mando uma foto pro Fetter, assim, principalmente nas viagens, cara, porque ele disse que eu ia viajar o mundo, tá ligado? Que eu ia ter meu apartamento, que eu ia ter meu carro. Que foda. Que foda, E eu mano. tenho, velho, sabe? Tipo, porque esse cara me deu uma oportunidade, como o Tadeu me deu lá, Uhum. mas eu não posso deixar de ser grato ao cara que, meu, mudou minha vida, né, velho? Me tirou do trem e me botou na maior rede de rádio de entretenimento sul do Brasil, né, cara? Uhum. Eu acho que é o sonho de todo guri que gosta desse lance de Com microfone, comunicação, é trabalhar num lugar daqueles ali, né, velho? Bah, total, mano. Essa é a minha história Que isso na é Cara, que comunicação. demais, mano. Que Fiquei aí meia hora falando.